o Legal Operations está transformando a gestão jurídica. Um assunto que dominou nos últimos tempos a pauta de advogados de departamentos jurídicos e escritórios é o Legal Operations. O termo, embora carregue um anglicismo, está cada vez mais arraigado na rotina dos departamentos jurídicos e escritórios brasileiros. E como você, ouvinte, pode se aprofundar mais nessa discussão? Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios e oportunidades que o Legal Operations traz para o meio jurídico. E para debater esse tema comigo, temos hoje um episódio especial, com 3 convidados, que são também coordenadores do recém-lançado livro Legal Operations, Como Começar. E a primeira convidada aqui que eu apresento a vocês é a Tainá Carneiro, que é CEO da Future Law. Tudo bem, Tainá? Tudo bem, Leandro. Uma alegria estar aqui com todos os ouvintes, com todos os meus co-coordenadores. E o outro convidado que eu tenho aqui comigo é o Guilherme Tocchi, que é gerente sênior global de Legal Operations na Gympass. Como vai, Guilherme? E aí, Leandro, tudo bem? Super prazer estar aqui, super feliz estar com você, Paulo, com a Thay também. Enfim, super animado com esse nosso papo, bastante coisa. Bacana. E por fim a gente tem aqui o Paulo Sâmico, que é gerente jurídico da Mondeliz. Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez no Juridicast. Fala, Leandro! Pô, mais uma vez um prazer estar aqui, ó. Já é a terceira vez, vou pedir música no Fantástico, fico feliz demais de estar aqui dessa vez com o Gui Totti, com a Tainá Carneiro, assim, é uma alegria enorme a gente estar junto para poder falar um pouquinho desse livro que a gente está considerando que é um marco, tanto para o mercado editorial quanto para o movimento de Legal Ops no Brasil. Vamos juntos e vai ser incrível. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E pessoal, pra gente entrar aqui no nosso tema, o que explica nos últimos anos a ascensão vertiginosa do termo Legal Operations no Brasil, né? Tanto em eventos, publicações e até no meio acadêmico. Leandro, é realmente uma ascensão inédita, inesperada, e vou aqui ter que puxar uma sardinha para nossa Future Law pela ousadia da gente trazer um termo completamente desconhecido. Basicamente, a gente cria uma profissão no Brasil, a gente cria uma área jurídica no Brasil, importando esse termo que vem da CLOC, que é a associação que hoje reúne todas as informações, todas as melhores práticas nos Estados Unidos e em outros países ao redor do mundo, mas no Brasil, de forma inédita, nós nos reunimos a profissionais que já atuavam aplicando, implementando as competências de Legal Operations, porque aqui a gente está falando de um termo que resume uma série de competências, um conjunto de habilidades, e muitos profissionais já implementavam e já desenvolviam pessoas e processos e implementavam tecnologias que eram alinhados a essas habilidades chamadas Legal Operations, mas Legal Operations talvez seja um nome que reúne, que resume, que organiza de forma talvez até mais didática para que a gente possa formar profissionais, como é o caso desse livro, que tem esse objetivo de fazer o como, de ensinar o como, mas essas habilidades elas sempre existiram, elas só não estavam explicitadas e organizadas e elas não estavam construídas de uma forma didática para que a gente pudesse treinar o jurídico nesse sentido, Leandro. Legal. E pessoal, qual que é o papel da comunidade de Legal Operations Brasil, CLOB, né, na discussão desse conceito? Isso é super interessante também. A gente reflete bastante o papel da CLOB, o que a gente pode fazer e qual que é o ecossistema que a gente tem. Tá. A gente tem um mercado no Brasil que está tentando entender, de fato, o que é o Legal Ops, como começar, entre vários fatores. Mas, enquanto a gente tem esse mercado que quer entender isso, tem uma bolha, né, que quer entender, tem um outro mercado muito grande que nem sabe o que é Legal Operations, nunca ouviu falar de Legal Operations. Então, eu entendo, né, enquanto um dos cofundadores, tem mais outros 12 além de mim, mas enquanto um dos cofundadores, que o nosso papel enquanto lobby é para criar um awareness no mercado, para as pessoas ouvirem falar sobre Legal Operations, sobre entender mais ou menos qual que é a atuação de Legal Ops, para aí depois a gente entrar em questões um pouco mais complexas, enfim, e aí trazer outras áreas para co-criarem isso com a gente. Mas eu vejo, assim, eu entendo que esse papel, nesse começo, assim, é muito mais de dar conhecimento, né, esse awareness que eu falei, do que qualquer outra coisa. Enfim, entender os níveis de maturidade de cada mercado, para entrar em complexidades, em robustez de discussão, mas esse awareness é o principal. Interessante. E é comum, gente, muitas pessoas definirem o Legal Operations como uma área administrativa ou até de controladoria jurídica. E aí a pergunta é, o Legal Ops é isso mesmo? Leandro, essa pergunta, ela vem
com uma certa frequência dentro das discussões sobre Legal Ops. Inclusive, ela é muito falada pelas pessoas que já há algum tempo falam sobre essa necessidade de estruturar departamentos jurídicos ou escritórios por meio de apoio multidisciplinar, né? Pessoas que são administradoras ou contadores ajudando o jurídico, os advogados, numa tomada de decisão mais assertiva. Mas eu acho que o livro, ele traz, de fato, assim, um convite pra gente repensar toda essa estrutura, né? Você vê, essas equipes um pouco mais antigas não falavam de gestão de conhecimento, não falavam de um núcleo dedicado, focado em tecnologia e inovação para poder buscar resultados mais inovadores ou até mesmo inéditos para todo o time. Eu acho que Legal Ops, ele vem muito com essa pegada, né? Eu estava refletindo um pouco antes de começar o nosso podcast sobre uma nova forma da gente traduzir Legal Ops para quem está querendo ingressar no meio ou até mesmo quem está saindo da faculdade, está se interessando cada vez mais pelo tema, porque ele está crescendo muito, assim, a gente está atingindo uma comunidade que eu acho que nem o melhor dos melhores sonhadores imaginaria que a gente chegaria tanto, né? Seja por meio dos cursos da Future Law, das comunidades que estão sendo criadas, e aí eu trago, sem sombra de dúvidas, o exemplo da Clóbio, como o Gui comentou, mas eu traria a seguinte palavra: acessibilidade. A gente está oportunizando a acessibilidade a uma tomada de decisão mais lastreada com o apoio dos dados, a gente está oportunizando públicos mais diversos a participar de equipes jurídicas, olhando muito para esse ambiente de diversidade, equidade e inclusão. A gente está oportunizando a acessibilidade a uma gestão de conhecimento estruturada, para que realmente os times eles não percam tempo buscando informações antigas e a gente torne a nossa operação, o nosso dia a dia mais eficiente e eficaz. A gente está com a acessibilidade trazendo resultados mais impactantes para times jurídicos. Então, se você para e olha todas as necessidades, todas as competências, todos os deveres e os desafios de Legal Ops, se você coloca acessibilidade, você vai ver que você vai realmente possibilitar um mundo mais acessível. E é isso que a gente quer. Se a gente para e fica discutindo, mas isso é back-office, mas isso é controladoria, mas isso é antigo, a gente já fazia, meus amigos, não fazia, né? Essa é a realidade. Se de fato fosse feito, não estaríamos impactando tanta gente hoje. Essa é a realidade nua e crua, né? E Legal Ops, como começar, ele traz esse chamado, né, para os times jurídicos, de escritórios, de consultorias, de departamentos jurídicos, de startups, a ver que é possível, por meio da acessibilidade, a gente construir um novo direcionamento para aquilo que a gente quer, né? Não só no futuro, tá? Mas no presente também. Enquanto o Paulo falava e ouvindo também Guilherme, eu pensei muito sobre eu não lembro em qual livro foi, mas foram algumas semanas atrás, eu li uma frase que era que tudo que existe no mundo, todas as ideias, elas já estão criadas, elas já estão postas. A grande diferença é como você vai comunicar e implementar essas ideias. É o famoso nada se cria, tudo se copia. E aí, por que a gente tem todos os dias surgindo novos profissionais, ou novos artistas, ou novas ideias, novos projetos, novas Mopex, ainda que não tenha uma originalidade intrínseca nessas ideias, né? Ainda que a gente possa comparar, nossa, mas isso era controladoria, isso a gente já fazia, isso é um back-office. A grande questão é como a gente transforma essas boas práticas dentro de uma boa comunicação. E não tem mais nada, aqui eu vou mencionar o Bruno, não tem nada mais inovador que um livro, não tem nada mais inovador que um bom livro, um livro coletivo, um livro didático, pra gente compartilhar essas ideias de forma estruturada. Eu que sou da realidade da educação, a gente já construiu tantos nanodegrees na Future Law, eu sei o quanto que faz diferença quando a gente captura uma ideia que está no mundo de forma completamente desorganizada e a gente entrega isso dentro de uma estrutura, porque a gente está num mundo da é uma infinitude de informações, a gente tem acesso a todos os tipos de conhecimento, mas como que filtra? Como que constrói? Como que embala isso dentro de uma estrutura que seja acessível? E aí eu acho que essa é a diferença. Para mim, a Legal Operations não é nada mais que esse conjunto de habilidades. E aí, óbvio que é um conceito em construção, então essa ideia ainda está sendo elaborada, mas eu entendo isso como um conjunto de boas práticas. Mas e se essas práticas já existiam, para que o Legal Operations? Porque ela não estava sendo implementada, porque as pessoas não estavam entendendo como fazê-las. E aí a infância do nosso livro. E também a gente não tinha um resultado que expandisse o jurídico, que fosse para além do jurídico. Daí eu acho tão importante, e esse
livro tem essa composição, a gente dialogar com as outras áreas, a tal da integração, né, do jurídico com todas as outras áreas de uma empresa, do escritório com todas as áreas de atuação dos seus clientes. E é justamente nesse ponto, quando esses outros não jurídicos, esses clientes do jurídico começam a ver resultado dessas práticas sendo implementadas, é que a gente vê a ascensão. Poxa, eu acho que isso aqui faz sentido, eu acho que faz sentido eu criar um departamento só disso aqui. Não ter só o jurídico, a gente tem um departamento de legal operations e a gente desenvolver e treinar as pessoas, porque a gente conseguiu organizar isso de uma forma acessível e entregar resultado a partir da implementação. E um ponto, Thay, também, nesse sentido que eu amei o que o Samiko falou, você complementou agora e trouxe, assim, me trouxe algumas reflexões, né, que no livro a gente faz essa provocação também, que Ops, né, do Operations, as operações, é novidade para o jurídico, né, então a gente consegue copiar e desfrutar de muitos conceitos que já existem de outras áreas, Sales Ops, HR Ops, Procurement Ops, Compliance Ops, Privacy Ops, existem numerosas áreas que já fazem isso, e a gente pode se inspirar para isso. Por que o jurídico tem que ficar atrás? Vamos juntos, vamos olhar o que já foi feito, né? E isso, né, de que os conceitos já existem, o que a gente estava falando, para mim é primordial. A gente não precisa ficar reinventando as coisas. A gente pode adaptar, a gente pode ter a nossa leitura, daí é o nosso papel de criatividade nessa jornada também. Aí você já vai entrar em outro livro, Gui. Eu já Aí já é outro livro. Mas de você puxar isso, né? O que você tem convivência, mas os conceitos que já existem você aplica para alguma coisa nova. Que daí vem o Legal Ops, né? É isso. E aí, gente, aproveitando o que vocês trouxeram, vocês acham que o departamento jurídico é o único cliente interno de uma área de Legal Ops? Eu posso falar, enfim, da minha experiência aqui na Gympass, né, por exemplo. Tá. Quando eu cheguei, eu sou Legal Ops na Gympass, quando eu cheguei aqui na empresa, apesar de eu estar no guarda-chuva do jurídico, eu falava muito mais com o time comercial e com o time de tecnologia do que com o próprio jurídico. Olha só. Eu conhecer todo o pessoal do jurídico, enquanto eu já sabia muita gente do time comercial. E tinha reuniões diárias, diversas, com tecnologia e outros ops que tinham aqui dentro da empresa. Então, não, assim, né, depende tudo, as operações dependem da organização e das dores que existem. Então, por exemplo, se você tem uma dor muito grande que você tem que resolver interna no departamento jurídico, beleza, vai resolver. Mas a gente aqui, enquanto empresa, né, falando da Gympass, por exemplo, a gente entende que uma grande parte do nosso volume aqui é contratos comerciais. Então, faz sentido eu resolver a dor do time comercial referente aos contratos comerciais. Então, como é que a gente pode ter um fluxo mais simples, fluxo mais fácil, que garanta a governança, que tenha um compliance, né, nesse fluxo, que seja automatizado, que extraia dados? Então, na verdade, ele acaba resolvendo as dores, né, o que eu fiz muito no começo, que resolveu as dores do departamento jurídico por consequência, mas o foco era, sim, resolver as dores dos times comerciais, nessa relação que eles tinham antes com o departamento jurídico. Então, na minha leitura, o que eu vejo é, sim, o departamento jurídico é um cliente, mas está longe de ser o único. Assim. Aqui na Mondelez eu posso trazer um posicionamento como observador, né? Muita gente acha que eu sou Legal Ops aqui e não sou. Eu sou parte do squad de inovação para o jurídico. A gente tem uma área muito estruturada de Legal Operations, temos uma lead, temos uma gerente sênior responsável pela estrutura. Ela fica alocada dentro de litigation e o que eu posso observar é que a nossa área é uma teia, Leandro. Ela vai atendendo os mais variados núcleos e segmentos de toda a organização. Hoje, acredito que o nosso grande cliente é a área financeira, né? A gente tem uma responsabilidade orçamentária muito grande, o próprio jurídico, ele tem um grande direcionamento para tocar, né, as nossas ações judiciais, é claro, mas existe uma responsabilidade financeira muito grande atrás disso, porque a gente fala de valores expressivos, super acompanhados pelo time global, e realmente existe uma preocupação também muito grande do time local em relação a esse montante. Temos também todo um núcleo preocupado com a gestão dos nossos fornecedores, né, dos nossos escritórios e parceiros, para realmente cada vez mais termos, na sua mais completa definição, uma saúde financeira que esteja em dia para todo o time. E a gente está se desdobrando e cada vez mais vendo o Legal Ops crescendo na parte de gestão de conhecimento, na parte de gestão e implementação de novas metodologias. A gente está
começando cada vez mais uma verdadeira integração com o nosso Agile Coach. Aqui na organização a gente tem um responsável por metodologias ágeis, né, e por realmente observar processos e projetos que estejam ligados à simplificação e desburocratização. Então, nosso time de Legal Ops está virando um verdadeiro canal para poder conectar o jurídico a inúmeras frentes da organização que não sejam aquelas matérias jurídicas de fato, né? Então, a gente está cada vez mais preenchendo essa definição de Legal Operations clássica, tal como a gente conhece, e fazendo com que a organização experimente essa delícia que é você ter um time de Legal Ops no time. E aí, aproveitando a experiência tanto sua, Paulo, quanto a do Guilherme, né, em departamentos jurídicos, faço a seguinte pergunta: será que existem estágios de maturidade diferentes para um departamento jurídico que implementa o Legal Operations? Eu já vou passar a palavra para o Gui, mas é muito conectado com essa resposta que eu acabei de te dar, Leandro. Existem, sim, níveis de maturidade. O nosso é um exemplo, né? E aí eu até traria um complemento, né? Além do nível de maturidade, que, obviamente, você vai, aos poucos, medindo, né? E vai entendendo o que é importante para você naquele momento, que, de fato, né? Você atinge o Pareto e vê que, cara, ali realmente é a minha dor, eu preciso focar naquilo ali, e nas outras estruturas de Legal Ops eu não vou mexer agora pelo momento, porque não é a minha necessidade. Eu ainda traria mais, eu traria o seguinte sentido: não necessariamente você precisa focar em tudo ao mesmo tempo, não seja porque aquilo te dê algum valor, ou porque você não tem capilaridade ou realmente recursos para poder alocar naquilo ali. E decisivamente essa interpretação, ela não pode ser tida como uma maturidade inicial. Não, pelo contrário, você está sendo cada vez mais estratégico e sênior de entender que você está focando esforço na sua dor principal. Eu acho que é importante a gente falar isso com os nossos ouvintes aqui do Juridicast, porque muitas vezes eu sou abordado, imagino que Tainá e Gui também, de pessoas falando: mas o Legal Ops lá na minha empresa, no meu escritório, não é tão forte porque a gente só faz isso, porque a gente só fala disso. Mas, poxa, às vezes aquela dor, aquela atividade é a mais importante para você no momento. Você não precisa de forma alguma atingir todas as 12 competências do CLOC, ou até mesmo todas as atividades que se recomendam para um time de Legal Ops, sabe? Aqui eu queria trazer também isso que você... Eu tô falando grande ideal, sabe? Que eu tava pensando nisso também. Muita gente chega pra gente, assim, falando das 12 competências e achando que a gente pratica essas 12 competências, né? Porque a gente já está há algum tempo falando de Legal Ops, está tendo essas discussões, e não, né? É muito distante, assim. Por exemplo, eu fui fazer uma discovery, eu fui conversar, basicamente, com todos os advogados lá atrás, enfim. Tem o Lucas aqui no meu time também, que ele liderou isso na época. Então, rolou essa conversa com todos os advogados referente a essas competências do CLOC, né? Só para compartilhar, quem não sabe, o CLOC, que é o Corporate Legal Operations Consortium, é o consórcio corporativo de Legal Ops, que é americano, global hoje. Eles têm uma mandala com 12 competências que eles entendem que deve ser o norte, né? Para você conseguir aplicar Legal Operations dentro de uma empresa. E aí tem gente que acha que para você fazer o Legal Ops, você tem que ter essas 12 competências, você tem que saber das 12 competências, você tem que aplicar as 12 competências e fazer a manutenção disso. E não, assim, para acalmar a ansiedade, para não ter nenhum FOMO ali, né? A galera fica com medo. Pô, eu não sei uma das 12, eu nunca vou poder ser um Legal Ops. Cara, não existe isso, assim, sabe? Eu acho que ninguém sabe as 12 competências, ou ninguém aplica as 12 competências full time, assim, porque tem coisa que não faz sentido. De novo, né? Legal Ops, a gente tá falando de resolver uma dor, resolver um problema, não de aplicar a melhor metodologia de todo o planeta no seu departamento jurídico. Cara, muitas vezes você não tem nem tempo, muitas vezes você não tem um recurso de Legal Ops na empresa. Então, tem essa mentalidade, você vai resolver um desses problemas, você vai ter um norte para olhar para isso, do que qualquer outra coisa. E aí, retomando isso que a gente conversou com os advogados aqui na empresa uma vez, a gente tem essas 12 competências do CLOC. Vamos pegar 8 delas e a gente juntou essas 8 em parzinhos. Então, por exemplo, eles têm Financial Management e Firm Management, né, que é para gestão de parceiros e fornecedores, e outro que é a gestão financeira. Na minha realidade hoje, que empresa, os dois eles estão muito juntos, eu não consigo desgrudar. Então, na verdade, a gente analisou 8 competências em 4 grupos, né, 4 duplas. E aí fui conversando com os advogados, fui entendendo o que era uma dor, o que não era, o que eu ia priorizar, o que eu não ia. Então, sim, a gente faz bastante coisa, não pega as 12 competências e a gente não é mais ou menos maduro
futuro por causa disso. Às vezes eu não vou passar por um problema desse. Enfim, a gente precisa muito avançar aqui, né, em beleza, mas é bom você ter essas clarezas e conter um pouco a ansiedade, porque às vezes a ansiedade ela chega num nível tão forte que você fala, pô, eu preciso fazer tudo, mas você acaba não fazendo nada, né? E aí o primeiro passo é você ir descobrindo, entendendo. Então, sim, tem esses níveis de maturidade. O Clock, ele não põe maturidade até. O ACC, que é a associação lá de Corporate Council, né, que eles chamam, eles definem, eles têm 14 funções e eles fazem os níveis de competência. Inclusive foi o artigo que o Cris e a Ana Couto escreveram. Mas o Clock não, eles colocam as 12 competências no geral, assim. Então é interessante observar isso. E aí, gente, como é que alguém que, né, nos ouve agora no momento pode começar a área de Legal Operations numa empresa? E aí, Samiko? A gente tinha conversado antes. Eu vou passar essa palavra pra Thay, porque é uma pergunta muito difícil. Basta ler um livro, né, Thay? Legal Operations, como começar? Vamos começar. Hoje, finalmente, estamos tornando o acesso à informação de confiança e organizada maior e melhor, né? A gente está conseguindo pulverizar, acessar essa chave. De novo, estou fazendo referência a outros livros, mas eu acho que o livro é a chave da porta, né? A capa do livro, para quem ainda não conseguiu notar, tenho certeza que todos que estão ouvindo aqui agora já estão se debruçando sobre os artigos do livro, é uma porta. E a gente entende que tem vários significados, mas principalmente a gente vê esse conteúdo, essa densidade de conteúdo que está contida nesse livro como a grande chave para que a gente acesse essa mudança, essa virada de chave para a transformação. E o como começar, ele está nas pessoas. A gente tem uma tríade de pessoas, processos, tecnologia. A tecnologia está ao nosso dispor, como o Gui muito bem falou, são muitas habilidades a serem implementadas, a gente não precisa implementar todas simultaneamente e a gente não precisa de todas elas, ou de a maior parte delas implementadas, para entender que estamos caminhando num processo de implementação de habilidades de Legal Operations. É muito importante a gente perceber que a virada de chave está nas pessoas e no comportamento delas, porque muitas habilidades de Legal Operations não têm absolutamente nenhuma relação com ferramentas tecnológicas. Muitas habilidades de Legal Operations não têm absolutamente nenhuma relação com gestão de processos. E cada vez mais a gente está vendo essas habilidades sendo encorpadas. E, sem dúvida alguma, educação, desenvolvimento. Talvez essa seja uma das principais, o Legal Operations, de uma forma geral, seja uma das principais habilidades para a próxima década no direito. E, sem dúvida alguma, a gente começa através das pessoas, quando a gente pensa em estruturas corporativas, e pensando no ouvinte que está olhando para sua própria carreira, você começa do começo. De como começar. E hoje, finalmente, nós temos pessoas de confiança, temos comunidades de confiança, temos a CLOB, temos escolas que já têm etapas de conteúdo, tem desde o nível mais introdutório até os níveis mais avançados, tem aulas e cursos somente focados em casos concretos, em compartilhamento. É uma comunidade muito generosa, isso é muito interessante de ser mencionado, porque a todo momento eu vejo heads jurídicos, eu vejo sócios de grandes escritórios completamente abertos a apresentar o que está sendo feito dentro da sua própria realidade. Por isso, acho que a conexão com a comunidade também é uma parte essencial desse processo de educação e de atualização dentro dessa área. E, Leandro, eu trago um combo generoso aqui, né, complementando o que a Thay falou, para poder inspirar as pessoas a como começar. O combo, obviamente, ele precisa ter nele o livro, que a gente está falando aqui, é o objeto especial do nosso podcast, e o curso que a Future Law oferece, né? Inclusive, quando a gente estava montando os eixos, né, e toda essa caminhada didática do livro para o nosso leitor, a base estruturante, obviamente, do livro é essa participação coletiva de profissionais e realmente referências de mercado que já implementaram Legal Operations, seja nos seus escritórios, nas suas consultorias ou nas suas empresas, né? E falando muito rapidamente dos 6 eixos aqui, até para deixar o nosso ouvinte com esse gostinho de, cara, eu quero pegar o livro, eu preciso entender, ver o que está escrito. São 8 eixos, tá? E aí, o primeiro deles, a gente, obviamente, traz a introdução, né, de Legal Operations, depois a gente passa pelo perfil colaborativo e interdisciplinar. O terceiro é o papel de uma boa gestão de projetos. O quarto eixo é áreas para atuar com Legal Operations, ou seja, a gente traz para o leitor, né, interessado aqui na obra, a definitivamente repensar a sua carreira, porque
que não, né? O quinto eixo é Legal Ops, eficiência e eficácia. O sexto é inteligência jurídico-comercial como real parceira de negócios. O sétimo, a gente fala de comunidades e capacitação, algo que a Thay acabou de falar. É essencial você ter uma comunidade para chamar de sua, fomentar benchmark, trocar boas práticas, e a gente disserta muito sobre isso, né? Inclusive, o primeiro artigo desse eixo fala sobre a Clock e a ACC, né? Que eles ajudam no mundo inteiro a ajudar a medir o nível de maturidade de legal operations em vários países, empresas e segmentos. E o oitavo eixo, ele faz uma pergunta para o leitor. O que é mais importante? A jornada ou o destino? Ou seja, quando a gente monta esses eixos aqui, eu acho que, né, no dia, assim, depois eu fiquei pensando, né, eu até comentei isso com a Thay, com o Gui e com o Vitor, que também coordenou aqui a obra com a gente. Falei assim, cara, no dia a gente estava inspirado e, no bom sentido da palavra, assim, possuído pelos melhores dos pedagogos, né, porque a gente realmente criou um eixo didático muito legal para realmente beneficiar o nosso leitor e fomentar legal operations por todo o país. É muito interessante pensar que a gente tem profissionais excepcionais dentro da área de legal operations que só tem uma das habilidades de legal operations, que é muito bom em fazer uma coisa. A gente tem profissionais de legal operations totalmente focados em tomada de decisão com análise de dados, sabe? Então é muito interessante também perceber que é uma oportunidade de profissionais e de empresas encontrarem quais são os perfis dedicados a cada área. E assim a gente forma uma mandala mesmo, uma mandala de habilidades complementares. E isso tem tudo a ver com um trabalho em equipe, com colaboração, com cooperação. Então é uma oportunidade bem interessante de perceber quais são as principais tendências e desejos de cada pessoa envolvida na implementação de um Legal Operations. E aí, no entendimento de vocês, quais são as habilidades imprescindíveis para os profissionais que desejam trabalhar com Legal Operations? Bom, essa pergunta, Leandro, falando sobre as habilidades imprescindíveis, eu já vou começar a falar definitivamente em qual característica você não deve ser. Tá. Você não deve ser arrogante, você não deve ser vaidoso, você deve definitivamente entender que tá todo mundo aprendendo. Você tem que ser generoso, você tem que ser cativante, você tem que ser aquele tipo de profissional que, cara, vai te provocar a vontade de trabalhar junto no dia seguinte. Eu gosto muito de trazer isso porque a gente vive já num ambiente complicado, num ambiente onde somos muito cobrados por resultados, onde somos muito exigidos por, enfim, atingimento de metas, de OKRs, de KPIs e o tempo inteiro cobrado para realmente extrapolar esses indicadores, né? E a nossa saúde mental, ela é afetada de forma constante, né? Inclusive eu faço até um apelo para o nosso órgão de classe, né? Para os profissionais jurídicos que são advogados e a OAB, a gente realmente precisa ter um estudo sério nesse sentido. A gente precisa realmente olhar para a saúde mental dos profissionais jurídicos e realmente, com apoio de Legal Ops, por que não, né? Mudar muitas práticas, porque senão a gente não vai aguentar, Leandro. Assim, eu acho que quando a gente olha para o futuro, é por meio de iniciativas do presente que a gente muda alguma coisa, né? E aí, definitivamente, existe um perfil que a gente não pode cultivar, que a gente não pode adotar como algo desejável, né? E eu e o Gui, a gente sempre fala muito sobre isso, sobre como que a gente combate esse ego, né? Que é natural do ser humano, é natural que você, enquanto profissional, queira cada vez mais mostrar o seu trabalho, queira cada vez mostrar o seu valor, né? A gente vive num ambiente complicado, com muita oferta de profissional, com poucas vagas, uma ameaça constante em muitas organizações de você ser trocado, só que a gente precisa ter um termômetro muito acurado em relação a isso, seja na autopromoção, seja na vaidade, né? Seja você definitivamente demonstrar ser uma pessoa arrogante que afasta. Então, esse tipo de perfil e de habilidade você não tem que ser, né? Agora, indo para o profissional que a gente quer cultivar como o ideal em Legal Operations, né? Primeiro, é um perfil multidisciplinar. Eu acho que é a pessoa que ela tem a habilidade de trabalhar ao mesmo tempo com times jurídicos altamente técnicos e também com programadores, administradores, profissionais de legal design, pessoas que, de alguma forma, trabalham com dados, como engenheiros de computação, né? Ou até mesmo especialistas em TI. Então, essa pessoa ela tem que ter essa habilidade de fazer essa transição de forma muito natural, usando o juridiquês quando necessário e também não usando o tempo inteiro para democratizar a informação. Esse é um ponto. Eu acho que o segundo ponto, além do perfil multidisciplinar, é ser uma pessoa comunicativa no sentido de realmente utilizar a comunicação assertiva
assertiva, né? Utilizar uma comunicação que de fato te permita ouvir e te permita ser ouvido, né? Porque a gente fala muito de escuta ativa, e aí desenvolvendo cada vez mais as soft skills, fazendo aqui de forma muito rápida um jabá, nós temos um curso incrível e realmente muito especial na Future Law sobre o tema, recomendo que o nosso ouvinte procure, né? Que é o curso de soft skills para profissionais jurídicos nesse mercado 4.0. Então, eu acho que esse tipo de habilidade, Leandro, ele estimula com que o profissional cada vez mais ele vá desbravar esse mundo de legal operations com a certeza de que ele está ali fazendo a diferença. Legal, Paulo. E aí, gente, avançando aqui no nosso episódio, como que os escritórios de advocacia podem e devem também, né, navegar com legal operations? Posso iniciar aqui para passar a palavra aqui para a Thay ou para o Gui, mas eu posso falar na condição de cliente, tá, Leandro? Tá. A gente até já teve essa conversa no nosso outro episódio, quando a gente falou, né, de um mercado jurídico mais disruptivo e tudo mais, e eu falo com muita tranquilidade de que os escritórios eles precisam, de fato, vestir o perfil de parceria. Eles precisam vestir o perfil de ser um dos grandes responsáveis por implementar resultados que nunca atingimos antes e viabilizar novos negócios. Então, para navegar nesse mundo de legal operations, primeira coisa é ter a certeza de que é necessário um investimento inicial, seja uma pessoa focada no escritório para isso, seja num legal operations as a service, seja no montar uma estrutura e observar o que as empresas estão fazendo. Eu vejo aqui uma grande área de oportunidade. Nós temos muitos ouvintes de escritório, Leandro. Eu faço aqui um chamado. Se você tem um escritório, ou até mesmo se você não tem um poder de decisão, mas de alguma forma você pode influenciar os seus sócios, enfim, a gestão do escritório, traz eles para poder refletir sobre os benefícios de implementar legal ops, né? Sabe por quê? Enquanto pessoa de departamento jurídico, né, eu tô um pouco mais de uma década só trabalhando em empresa, eu vejo que num futuro próximo, as empresas elas vão parar de contratar diretamente e elas vão contratar escritórios mais equipados com legal operations, com ferramentas, com startups, porque aí é muito fácil eu escolher aqui o escritório do Gui, o escritório da Tainá ou o escritório do Leandro num processo de concorrência, e aí eu vou ver, não, pera lá, o escritório do Leandro ele é muito mais preparado porque ele tem indicadores, ele tem dados, ele tem startups altamente tecnológicas que ajudam a entregar um resultado mais estruturado, mais assertivo, mais direcionado. Ele também tem uma equipe que cuida de legal design, ele tem designers que pensam com design thinking e ajudam realmente a estourar uma peça acessível e que comunica de fato com o que eu quero. Então, assim, faça essa reflexão, sabe? Eu acho que isso ajuda muito nesse primeiro momento obviamente, a depender do nível de cliente que você quer, da capilaridade que você quer atingir, do tipo de negócio que o teu escritório oferece. Faz essa reflexão para você ser mais competitivo nos processos de concorrência e atrair mais clientes. Eu, por exemplo, eu sou um deles, né? Eu, como tomador do serviço, primeira coisa que eu observo é no diálogo durante a prospecção, Leandro, se ele fala de inovação não atrelada à tecnologia, tá? Mas inovação no seu sentido mais amplo, né? Se os advogados eles estão preparados para poder realmente navegar nesse cenário de novidades, mas com uma cabeça mais aberta, com um perfil mais acolhedor, né? Olhando realmente para essas oportunidades que legal operations oferece. A minha fala vai ser muito breve. É inevitável, tá? Implementar legal operations, ainda que, como a gente bem falou aqui, não é um bloco inseparável e sólido e trabalhoso unilateral. Ao contrário, é um movimento gradual, pulverizado, que vai trabalhando nas habilidades das pessoas, parte das pessoas, para chegar aos processos, para chegar às ferramentas. E os departamentos jurídicos, para vocês terem uma ideia, esse livro foi composto, talvez, assim, eu estava tentando fazer a conta aqui enquanto o Paulo falava, mas a gente teve pelo menos aí uns de 30 a 40 heads de departamentos jurídicos, clientes de escritórios, escrevendo no livro, interessados, engajados. A Future Law já formou mais de 500 alunos, especificamente nas áreas de legal ops. Desses 500 alunos, a gente teve aí uma média, e esse é o nosso percentual bem grande, uma média de 80% membros de departamentos jurídicos. Então, são profissionais que estão chegando ao mercado e que estão em posições de tomada de decisão e de liderança que são exigidos pela empresa, pelo próprio processo. A empresa, a grande vantagem do ponto de vista da inovação de ser um departamento jurídico é você estar conectado, integrado a uma exigência imediata que é do negócio. E isso acaba transbordando para
todos os fornecedores. Isso transborda e é inevitável, é um caminho inevitável. Escritórios que desejam se posicionar de forma ativa, de forma eloquente e conectado às demandas que existem hoje dentro das empresas e também às demandas das pessoas, necessariamente e inevitavelmente vai precisar passar pela implementação de Legal Operations, das habilidades de Legal Operations. Ainda que não sejam hoje a maioria dos departamentos de Legal Operations e da implementação de Legal Operations está presente nos departamentos jurídicos, está presente nas empresas, esse é um cenário que cada vez se modifica. E aí a fala do Paulo é muito exemplificativa. Eu prefiro contratar quem apresenta esse discurso, essa habilidade, quem já tem essa cultura. Então é também um sinal de atenção para todos os escritórios. E é muito aquele walk the talk também, né? Porque existe muita oportunidade para o escritório de advocacia, por exemplo, para ter uma operação melhor e ter um legal ops que faz interno, né? Ele melhora as operações do escritório. E tem também o escritório, o modelo que ele vai prestar um Legal Ops as a Service. Ele vai fazer o Legal Ops mesmo como um serviço para os seus clientes. Seja como uma unidade de negócio separada da prestação de serviço jurídico tradicional do escritório, seja como um diferencial competitivo nas próprias peças, né? O próprio modelo de gestão de um contencioso de massa, por exemplo, de uma abertura de chamados para o escritório, por exemplo, de consultas. Então, existem essas duas modalidades. O escritório, quando ele vai para fora para o mercado, ele vai vender que ele tem Legal Ops, ele vai fazer essa consultoria, ele tem que estar minimamente estruturado, ele tem que saber os seus processos internos, ele tem que saber como ele funciona, ele tem que saber aonde o cliente está enxergando valor. Para aí sim, né, para onde ele mesmo enxergou o valor, para aí sim ele poder vender isso para fora e fazer muito sentido, né? Porque muita gente fala que o escritório melhorando, o escritório tendo essa altura, a gente está num mercado que está começando a ser mais competitivo ainda. A gente está falando em consultorias tendo esse Legal Ops as a Service e está falando de escritórios tendo isso, além de várias Legal Techs também. E aí, quem que já está mais próximo do departamento jurídico? Quem que não está? Por onde que isso vai entrar dentro das empresas? Quem que serão os parceiros? Então, esse walk the talk, né, é isso. Você entender o que está acontecendo no mercado, você já praticar algumas ações para ser mais eficiente, para ser mais multidisciplinar, mais acessível, e aí sim você conseguir ir navegando melhor no mercado como um diferencial também, né? Então, para mim é isso. E não é perfumaria, tá? Tem muito ainda um discurso que talvez eu concordo, que é um discurso que fazia sentido talvez há 5 anos atrás no Brasil, de que inovação é perfumaria, e aí Legal Operations é perfumaria, é um nome bonito, de branding, para posicionamento de marca. Inovação e Legal Operations, e eu acho que Legal Operations teve um papel muito importante, eu estou fazendo essa reflexão aqui agora, que foi de dar concretude à palavra da inovação no direito, porque a gente tinha essas ideias e essas práticas de forma contínua, mas muito desestruturada. E aí a gente oferece um aterramento para esses conceitos e olha, tá vendo? Tem resultado para o escritório, tem resultado para a empresa, tem resultado para o negócio, tem resultado para as pessoas, porque elas se sentem mais satisfeitas, como o Paulo muito bem falou, é uma questão de vocação, de carreira, de bem-estar profissional, da gente se alinhar com aquilo que faz sentido e principalmente, eu volto a falar em resultado, porque no fundo, o que todos nós queremos como profissionais, independente da área que a gente atue, a gente quer ver o nosso trabalho reverberando, o nosso trabalho trazendo resultados, trazendo soluções eficazes, positivas para o negócio, para a empresa, para o cliente. No fundo, a gente quer ver as nossas ideias, as nossas criações e a nossa contribuição para o mundo como uma função social. E na área jurídica, é só o que existe. Os alunos do direito, e eu tenho convido muito com os estudantes de direito na graduação, são pessoas vocacionadas, são pessoas que acreditam no potencial de transformação do direito. E eu acho que, voltando a essa necessidade do escritório e não ser perfumaria, não é perfumaria porque a gente está vendo pessoas se encontrando dentro da carreira jurídica, pessoas se reposicionando, marcas se reposicionando e o próprio jurídico ganhando uma outra roupagem dentro da empresa, dentro dos negócios. E isso é muito gratificante. Isso é talvez para mim, eu acho que para Guilherme e para Paulo, a gente troca bastante ideias sobre isso e sobre esses resultados, sobre esse backstage. O que está acontecendo nos bastidores? Quando a gente fala dos bastidores, tem muita mudança boa acontecendo na vida das pessoas e no mundo dos negócios, nos resultados que a gente está observando. Então, é uma onda inevitável, é uma onda concreta, não é branding, não é perfumaria e é questão de tempo para que essa exigência chegue para os grandes e pequenos escritórios. Bacana, pessoal. E pra gente fechar nosso episódio, o que é mais importante na visão de vocês?
vocês? A construção da área de Legal Operations ou o caminho que se percorre para essa construção? Leandro, eu acho que a tua pergunta em relação à jornada ou destino, ela é muito importante, porque acho que definitivamente dá um norte, define a nossa conduta, né? Como parte para divulgar um outro livro que a gente fala um pouco de criatividade, eu, Thay e o Gui, a gente publicou 2 artigos no Jota, que levam o nome do livro, né? O primeiro deles é Criatividade ao Comportamento e o segundo é Inovação é Processo. No segundo, a gente esmiuça um pouco isso na palavra do nosso atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, onde a gente finaliza que o mais importante não é a chegada, mas é o caminho, é a maneira como a gente o percorre, são as pessoas que estão ali do lado da gente, né? Excelente, pessoal. Agradeço imensamente a participação de vocês aqui no Juridicast, tá bem? Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e avalie a gente no agregador de sua preferência. E lembrando que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.